Em 2011, a ISRM decidiu criar a figura do Fellow, né, que é uma figura que já existe em outras associações. Essa posição dentro da sociedade, né, tem o significado de pessoas que contribuíram não só para a associação, mas também para a disciplina de um modo geral, né. Então, eh, é uma eu diria que é uma posição de destaque nesse sentido, que é como se fosse né, aquela premiação que você recebe pela soma, né, do seu trabalho, e tanto na parte da, da associação quanto também na parte técnica. E me sinto assim extremamente honrado por ter sido lembrado para esse para receber essa indicação. Após receber o prêmio, né, conversando com alguns amigos, e eles falaram que, puxa, é muito bom receber esse prêmio. Eu disse, olha, isso para mim é uma coisa tão grande que eu vejo que nas associações com a qual eu trabalhei, eu posso ter dado a impressão que eu fiz muita coisa, mas eu recebi muito mais, sabe? Infinitamente mais, sabe? Conhecendo as pessoas, podendo compartilhar conhecimentos e principalmente a sinergia quando você coloca no mesmo ambiente pessoas que são dedicadas a um determinado tópico, a capacidade de gerar novos conhecimentos, às vezes de uma simples conversa, é muito grande, né? Então, eu acho que essa premiação é até bem mais do que eu talvez mereça, porque eu é que tinha que premiar as associações por isso, porque eu recebi realmente muito mais. Esse congresso ele teve um fato histórico, né, associado a ele, porque a Sociedade de Mecânica de Rochas, a ISRM, foi criada em Salzburg. Então, ela foi criada em 1962. E o congresso aconteceu, então, no aniversário 61 anos de idade, né, da ISRM. Então, foi a primeira vez que a sociedade se reúne em Salzburg, né, depois de 60 anos da criação. Então, teve esse momento também histórico, que ali foi o berço da ISRM, a cidade de Salzburg, né? Então, querendo ou não, é um momento assim bem representativo para a comunidade, né? Então, esse foi um ponto assim fora do aspecto técnico, né? Muito importante para a ISRM, para a história, né? E o evento, tecnicamente, é um evento sempre muito denso, porque acontece a cada 4 anos e a participação das pessoas geralmente tende a ser maior do que os eventos regionais, né? E nesse caso, a Áustria, ela promove a cada ano, né, o evento de mecânica de rochas, que engloba toda a parte de obras de engenharia e, em particular, a parte de túneis também, né? Então, essas duas comunidades, comunidade austríaca e europeia, que se reúne anualmente em Salzburg, se juntou à comunidade internacional. Então, foram mais de 1.500 participantes, né, no evento. Então, foi um dos maiores eventos já organizados pela ISRM. Mas também foi um outro ponto assim, extremamente positivo, mais de 200 participantes associados aos expositores, né? Tinha 3 andares de exposição, uma coisa assim, para um evento de engenharia é uma coisa fantástica. Foi não só a parte científica, a parte também da prática, né?
tem uma grande guinada na minha vida, né? No final dos anos 80, né? Início dos anos 90, porque com isso aconteceu, a motivação foi a grande, ou no início, né? Uma potencial grande demanda pela área de mecânica dos solos por parte da indústria do petróleo, né? Eu fui, de uma maneira quase que fortuita, eu fui dar um curso na Petrobras, fui convidado para dar um curso na Petrobras, onde a mecânica de rochas não tinha assim uma posição importante. Enfim, eu fui e imediatamente eu percebi o grande potencial de colaboração, de contribuição da mecânica de rocha para as atividades da indústria do petróleo. E a partir daí eu fui me desligando progressivamente do que eu fazia, que na época eu ainda estava muito ligado na área de túneis, né? E aí eu fui me afastando com muita dor, né? Das atividades ligadas ao comitê de túneis e passei cada vez mais me envolver com a área de petróleo. E nos últimos anos isso tem sido quase que integral a minha dedicação a tudo que diz respeito à mecânica de rochas usada pela indústria do petróleo, né? E essa área é uma área que nem não há muitos engenheiros de mecânica de rochas atuando através da ISRM, né? Eles atuam através de outros grupos, mas comparativamente os grupos de mecânica de rochas mais atuantes estão na área de mineração e na área de obras de infraestrutura, né? Que foi, digamos, onde eu comecei o meu trabalho de mecânica de rocha. E na ISRM, eu criei uma das comissões técnicas, né, que é a comissão de geomecânica do petróleo, né, que essa comissão ela funcionou sob a minha direção por quase 6 anos, e depois, e agora vai ser dirigido pelo grupo da Coreia do Sul, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive de uma certa maneira, mobilizar um pouco mais a ISRM para olhar para essa área de petróleo, né? Que é uma coisa que ela não estava fazendo. Então, acho que hoje a minha atividade técnica, né, ela está quase 100% concentrada nessa área, que no Brasil não são muitas pessoas que atuam, né? Imagina você, um túnel com 5 quilômetros de extensão, perfurado na vertical, né? Os problemas inerentes à execução dessa obra, no caso de um túnel, né, sei lá, você está bastante acostumado, mas os problemas no caso da indústria do petróleo, eu vou citar 2 exemplos. O primeiro seria a construção do poço, né? E a construção do poço é exatamente isso, é executar uma cavidade ou né, uma escavação, que é como a gente se refere em túneis, né, escavação, mas na área do petróleo a gente fala perfuração, né, de uma cavidade com 1 metro de diâmetro, começa com 1 metro de diâmetro e termina com cerca de 20 centímetros de diâmetro, a 5 quilômetros de profundidade. Então isso tem que permanecer aberto, esses 20 centímetros, né? Então os desafios são extremamente grandes, porque você faz isso sem enxergar a rocha. No túnel ou na caverna você está enxergando tudo, mas num poço de petróleo você não enxerga. E um poço de petróleo, ele custa, para ser construído, ele chega aí a 500, 700 milhões de dólares, né? Aliás, 100 milhões de dólares a construção de um poço offshore. Então você vê aí o valor dessa estrutura
e digamos, os riscos envolvidos e o que está em jogo, né? A segurança, porque tudo tem questões ambientais extremamente sérias, né? Que você tem que combater. Então, a mecânica de rochas, ela permitiu que a indústria do petróleo pudesse ser mais audaciosa, né? Então, a grande contribuição da mecânica de rochas para a indústria do petróleo foi trazer um campo de conhecimentos bem organizado, estruturado, para que os projetos pudessem ser feitos de uma maneira a unir a segurança com a redução de custos, né? Então, hoje, a indústria do petróleo, ela perfura, para desenvolver um campo, só para lhe dar uma ideia, 80 poços, às vezes até mais, né? A um custo altíssimo, né? Então, você imagina uma indústria que precisa fazer isso no mundo inteiro. Então, o volume de recursos é extremamente maior, muito maior do que qualquer recurso utilizado na parte de obras de infraestrutura. E a outra coisa é a questão da extração do petróleo, né? A gente às vezes imagina que o petróleo está lá embaixo como se fosse uma piscina, né? Que você vai e puxa o óleo. Mas esse fluido está dentro da rocha, né? Então você tem que bombear esse material e extrair esse fluido de grandes profundidades. E a rocha oferece resistência para que esse fluido saia, né? E esse fluido saindo, a rocha vai se deformar para ocupar o espaço do fluido que está sendo retirado, né? Então, isso tudo, a mecânica de rochas, ela contribui para que essas contas possam ser feitas e seja feita uma avaliação dos riscos associados com essa operação, né? E numa área, se você imaginar a área de um reservatório de petróleo, nós estamos falando aí de dezenas de quilômetros quadrados, né, de área. Então, o volume de rocha envolvida é muito grande, tá? Totalmente diferente de qualquer obra, qualquer estrutura, assim, na área de infraestrutura, ou construção de uma mina, né? Uma mina a céu aberto, que a gente vê aquele volume todo, né, sendo escavado. No caso de um reservatório de petróleo, você tem um volume muito grande também, né? Então, a mecânica de rochas, a partir dos anos 80, né, ela entrou e chegou para ficar na indústria do petróleo, né?